Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao contacto com o programa Eclésia, neste dia em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns minutos. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade. Trabalho digno para todos é o apelo que sai do Seminário Internacional da Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos, que reuniu em Sesimbra com algumas congêneres de outros países. Para além da leitura de uma realidade difícil, os trabalhadores cristãos não desistem da esperança e da justiça para o mundo laboral. De acordo com o relatório da OIT deste ano sobre... Combater o desemprego estruturante e apoiar a inclusão dos trabalhadores é um objetivo a alcançar com toda a urgência. Assim pensam as organizações laborais que participaram neste seminário, organizado pela Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos. Presentes, organizações diversas, mas sintonizadas no objetivo de defender quem trabalha e fazer uma leitura cristã do meio laboral. Nos planteamos como tarefa dentro da Igreja. Procuramos dentro da Igreja dar mais protagonismo ao mundo do trabalho, porque entendemos que o mundo do trabalho, e precisamente na conjuntura de crise que se vive, é um mundo onde estão presentes os pobres. E os pobres são, para nós cristãos, o verdadeiro rosto de Deus. E, ao mesmo tempo, queremos ser uma presença de igreja e de esperança no mundo do trabalho, onde, pela atual conjuntura, se vive uma experiência difícil. Uma situação difícil. A Irmandade Obreira da Ação Católica acrescenta que a resposta dada à crise recai nas costas dos trabalhadores de uma forma excessiva, ao ponto de gerar uma situação de desemprego generalizado e de pobreza crescente. A Caritas considera que 1 em cada 4 crianças em Espanha tem hoje problemas para levar uma vida digna. E a pobreza cresce entre os jovens, e não como era habitual entre os mais idosos. O texto final do encontro frisa que é fundamental insistir no anúncio de que existem alternativas viáveis que voltem a colocar o princípio do trabalho digno na agenda política. O documento constata o enfraquecimento das leis laborais, provocado em boa parte pelos mercados especulativos, que têm levado a políticas de austeridade desastrosas e opressoras, como são o corte de salários e de direitos dos trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho, que esteve presente neste encontro, defende também uma economia mais real e menos especulativa. O que se pretende aqui é que o sistema financeiro esteja ao serviço da economia real e não o contrário. E que o apoio deve ser feito ao investimento produtivo. Todas as medidas têm que ser tomadas, como eu disse, a nível de coordenação internacional, mas também a nível de coordenação europeia. Ou seja, tem que existir uma grande solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia, porque não estão todos na mesma situação, mas a situação de cada um contamina o vizinho do lado e contamina toda a União. E, portanto, nesse contexto, também no contexto europeu, a OIT defende que deve haver uma grande articulação de medidas e até uma articulação com outros jogadores, com outros atores internacionais, e a OIT tem, com a União Europeia, desenvolvido esforços conjuntos no sentido de prosseguir a agenda do trabalho digno. A OIT é uma organização tripartida junto da Organização das Nações Unidas que congrega governos, organizações de empregadores e de trabalhadores. Para a Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos, o atual momento reivindica também mais solidariedade entre as nações. Nós pensamos que é fundamental hoje uma maior cooperação entre os países. E uma cooperação solidária em que os países que estão em maior dificuldade sintam o apoio e a ajuda dos países que estão com algum desenvolvimento e crescimento económico. E este apoio, esta parceria, nós poderíamos considerá-la importante e fundamental se ela vier no sentido de promover também os países que estão a precisar dela, não no sentido de os tornar dependentes dos outros, mas de os tornar também mais ativos, com crescimento e com desenvolvimento. O seminário reuniu mais de 60 pessoas, entre participantes e convidados, incluindo delegações e organismos congêneres da LOC, provenientes da Espanha, Alemanha e República Checa.
A Cáritas Portuguesa está a desenvolver ações de apoio a famílias endividadas. A iniciativa decorre de uma parceria estabelecida com a empresa Grupo Dinâmico e está já em curso. A nossa reportagem esteve na Cáritas Diocesana de Beja, onde um grupo de famílias beneficiaram já desta iniciativa. Desemprego, deficiente organização da economia doméstica, recurso exagerado ao crédito. Tudo são fatores que pesam na situação em que muitas destas famílias se encontram e que decidiram recorrer ao apoio da Cáritas. Nesta sessão, adquirem conhecimentos básicos da gestão da economia familiar e da forma como se devem relacionar com o crédito. Conselhos que serão fundamentais para aliviar a situação presente, que para algumas famílias é de insolvência financeira. Durante décadas nós vivemos um pouco acima das nossas possibilidades. Portanto, era a vivência da sociedade em geral. E certamente que muitas famílias se endividaram para além do que seria desejável. Mas temos vindo a assistir que muitas famílias perderam o seu emprego e outras viram os seus rendimentos diminuídos. E, portanto, é uma situação que não estava prevista e que levaram as famílias a confrontar-se com problemas de dificuldade de prestar, portanto, os pagamentos que tinham previsto. Assim, a Cáritas de Beja participa também neste programa da Cáritas Portuguesa e beneficia do apoio desta empresa que se associou a esta iniciativa. Este grupo dinâmico é um grupo que é constituído exatamente por advogados, por pessoas especialistas nestas áreas do endividamento, da insolvência e que fizeram uma parceria com a Cáritas Portuguesa para apoiar as Cáritas diocesanas, portanto, a poderem promover estas sessões de esclarecimento e, portanto, localmente, numa relação de proximidade, poderem prestar os esclarecimentos que necessitam. Muitas famílias encontram-se numa situação aflitiva, a enfrentarem já penhoras de vencimentos e bens. Nestas situações existem algumas vias negociais que, no entanto, são ainda desconhecidas para a maioria. As pessoas têm um grande desconhecimento do que é que se pode fazer em termos de endividamento. Desde coisas muito simples como dicas de poupança e de gestão orçamental, até situações mais complicadas o que é que podem fazer, como é que podem negociar com os bancos, como é que podem celebrar acordos de pagamento, numa situação mais complexa, que há a possibilidade de se apresentar a insolvência, o que é uma insolvência e serem encaminhados para quem os pode depois ajudar, como é que podem lidar com uma situação de penhora, enfim. Nesta parceria com a Cáritas, esta empresa desenvolve uma ação de responsabilidade social que procura devolver às famílias a tranquilidade e a qualidade de vida que muitas perderam pela atual situação de crise económica. De alguma forma nós sentimos que temos também um lado social. Temos que, obviamente que sendo uma empresa, temos fins lucrativos e, portanto, quando fazemos uma ajuda, isso tem um custo. Agora, o aconselhar, o explicar às pessoas que tudo tem uma solução, que podem, de facto, tudo tem solução, só não tem solução a morte, eu acho que isso tem um lado social importante, que é as pessoas saberem o que é que podem fazer. E daí esta nossa parceria, de alguma forma, fazemos a comunicação da Plano Dinâmico, por outro lado fazemos um lado social que eu acho que é muito importante, que é informar as pessoas daquilo que podem fazer. Uma ação de parceria que está a devolver a esperança a muitas famílias que, assim, aprendem a renegociar dívidas, a aumentar prazos de pagamento e a adquirir outra maturidade na administração dos recursos que têm disponíveis. E centramos agora a nossa atenção na doutrina social da Igreja, um momento de debate e reflexão em que a jornalista Imelda Monteiro conta desta vez com as presenças de Maria do Rosário Carneiro e Eugênio Fonseca. Boa tarde. A doutrina social da Igreja volta a ser matéria-prima para mais um espaço de partilha de pontos de vista sobre a forma como a Igreja vê o mundo. Hoje temos dois novos convidados
que nos irão acompanhar ao longo das próximas semanas. Maria do Rosário Carneiro, vice-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, e Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa. Muito obrigado a ambos por terem aceito o convite para estarem aqui neste nosso espaço. Começo por si, professor Eugénio, para falarmos de um princípio capilar da doutrina social da Igreja, o bem comum. O que é que entende por bem comum? Bom, se vamos ao pensamento dos padres conciliares, que deixaram bem definir isso na Gaudium et Spes, no número 26, em que apontam para a noção do bem comum como um conjunto das condições da vida em sociedade que visa alcançar a mais plena e de forma mais fácil e na medida do possível, sabendo nós que a perfeição total não se consegue alcançar na nossa realidade terrestre, não é? Porque há constrangimentos inerentes à nossa condição humana que não o permite, mas que até nessa perspectiva o bem comum deve ser construído como prenúncio desse bem comum último em que todos iremos beneficiar da felicidade plena que está para além de nós próprios e que nos é prometida na dimensão da fé. Portanto, em termos sintéticos e na visão do concílio que estamos a celebrar 50 anos, também é bom que se diga, portanto, são aquelas condições de vida que favorecem a plena realização das pessoas. Não se trata, como muitas vezes pode cair na tentação de pensar e definir como tal, um bem coletivo. Bem coletivo é bem diferente do bem comum, porque muitas vezes não basta salvaguardar os interesses de um coletivo para estar salvaguardado o tal bem comum. O bem comum tem, efetivamente, pressupostos, nomeadamente, ele tem que ter uma abrangência totalizante. Quando digo totalizante, não digo totalitária. Totalizante no sentido de ter em conta todas as dimensões da vida em sociedade, todas as pessoas, e já agora referindo também um princípio do pensamento social da Igreja, todas as pessoas e a pessoa toda. Portanto, na construção deste bem comum, devemos ter sempre em vista pressupostos de natureza material, mas também de natureza espiritual. Doutora Maria do Rosário Carneiro, numa sociedade marcada muito pelo eu posso, pelo eu tenho, pelo eu quero, o bem comum é um apelo a nós? Nós podemos, nós queremos, nós temos? O bem comum é claramente o apelo à superação do individualismo, porque significa a percepção do comum e que o meu eu só acontecerá se houver o nós. Portanto, trata-se claramente de um desafio tremendo da superação deste individualismo que é marcante da sociedade contemporânea, até porque as grandes interpelações que nos advêm deste repto da construção do bem comum são interpelações que constituem desafios tremendos ao individualismo que aqui tem que ser superado para que ele seja construído. E estes desafios não são transcendentes. São coisas tão comuns como, por exemplo, a garantia do emprego ao maior número possível de pessoas. Ou, por exemplo, impedir que se continuem a processar desigualdades da forma como tão marcantes como são constatáveis e desequilíbrios tão insuportáveis do ponto de vista da partilha dos bens comuns. Portanto, o bem comum não é nada que se alcance de forma de concretização de determinados pressupostos transcendentes. O bem comum obtém-se pela construção muito concreta de condições objetivas da vida para todos. E pegando naquilo que o professor Eugénio Fonseca tinha dito, tem a ver com a construção de condições que tornem possíveis a que todos realizem plenamente a sua dignidade humana. E quem é que é responsável? Somos todos nós. Claramente que há uma diversidade de responsabilidades, mas é de todos nós, porque de nós, seres pessoais, individuais, no sentido da nossa participação e da maneira como nos colocamos perante os outros
e nos colocamos ao serviço dos outros e na perspectiva dos outros. Portanto, são várias questões, mas também tem a ver com a organização da sociedade. Mas dizendo a organização da sociedade, penso que não é só naquilo que também nós habitualmente pensamos que é o Estado longínquo, o Estado, o Governo, a administração, que claramente tem uma função indeclinável na construção deste bem comum, porque é ele que define as regras, que nós consentimos ou não, mas é ele que define as regras, apesar de tudo. Mas não só deste Estado, mas também de todas as instituições intermédias. Isto é, as sociedades não são feitas só de pessoas e de Estado. Toda a comunidade funciona com isto tudo, mas na organização disto tudo significa que entre pessoas, cidadãos e Estado há um conjunto de instituições, de órgãos intermédios que também eles têm um papel fundamental a desenvolver na concretização e na efetivação deste bem comum. Professor Eugénio, quem é que é responsável por este bem comum? São todas estas instituições, o Estado, as instituições intermédias da sociedade, o cidadão, o próprio cidadão individualmente? Sim, secundariza aquilo que a doutora Rosário Carneiro acabou de referir e sem dúvida, porque nunca se alcançará o bem comum se não houver a participação interessada, constante, do envolvimento de cada um dos cidadãos, porque na definição do bem comum tem que haver efetivamente uma participação ativa para que o bem comum corresponda à satisfação das necessidades reais das pessoas. E quando se fala do papel do Estado, essa é a dificuldade que o Estado tem. Por isso, há o tal princípio que muito se fala e que é tão difícil, às vezes, a concretizar, que é o da subsidiariedade, mas a constituição deste princípio, na sua prática, é favorável à construção do bem comum, no sentido em que ele facilita o conhecer aquilo que são as realidades concretas da vida das pessoas, identificar os anseios das próprias pessoas, as expectativas das pessoas. E isso vai mudando de época para época, ou seja, o bem comum nos dias de hoje é diferente do bem comum no século XVIII ou XIX. Há valores que lhe estão subjacentes, que são imutáveis. É por isso que eu há pouco procurei diferenciar aquilo que é o bem coletivo do bem comum, porque há valores que efetivamente são irrenunciáveis e não se podem negociar, porque eles fazem parte intrinsecamente da realização das próprias pessoas. E eles têm que, a partir daí, por exemplo, na Caritas in Veritate, Bento XVI chama a atenção, por exemplo, na construção do bem comum e até nos processos de desenvolvimento dos povos, para a centralidade da pessoa. E nós sabemos como isso tem sido posto em causa na implementação do modelo, por exemplo, do modelo que hoje orienta as sociedades, que valoriza, às vezes, o capital, o lucro e não dá importância devida às pessoas, não põe a pessoa no centro daquilo que são as preocupações das sociedades. E, portanto, aquilo, para onde é que o bem comum realiza-se em função de quê? Da pessoa. Esse é o sujeito primário, fundamental da construção do bem comum. E tudo deve ser congregado à volta deste grande sujeito. Agora, ninguém está dispensado. E, como disse, o Estado tem a sua função. Não se pode alienar dela. E essa própria função tem que ser sempre muito monitorizada pelos próprios cidadãos, não só a partir da participação eleitoral, mas depois através dos órgãos intermédios, numa participação proativa, mas eu realço isso, muito perseverante, porque é preciso fazer reajustamentos na vida social para se poder ir readaptando o bem comum efetivamente às expectativas das pessoas. Doutora Rosário, só um último apontamento, se quer acrescentar alguma coisa ao que o Só pegava um bocadinho no que o professor Eugénio falou relativamente aos valores matriciais, aos valores inquestionáveis, mas também a todos os valores que fazem parte da regulação da vida em comunidade. Eu penso que um dos grandes problemas que enfrenta hoje
este desiderato que é construirmos o bem comum, radica numa não clara percepção destes valores partilhados. E nem clarificação de valores, nem adesão aos valores. Isto torna inviável, diria eu, então a construção do bem comum, porque deixa de haver confiança. As pessoas deixam de saber quais são os valores sobre os quais as pessoas se comportam, os órgãos intermédios funcionam e o Estado atua. E perante esta insegurança, que na designação dos sociólogos da área, o capital social, perante a diluição deste capital social, nós encontramos grandes fragilidades na concretização desta finalidade última da sociedade, que é o bem comum. E se ela se encontra enfraquecida, então encontra-se claramente comprometido a realização do princípio fundamental da vida comum, que é a realização da dignidade da pessoa humana. Muito bem, fica este elemento para a reflexão. Muito obrigado a ambos por terem estado neste programa. Foi mais uma rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Voltamos de hoje a 8 dias e contamos novamente com a sua presença. Fique bem. Fica por aqui este nosso espaço informativo que pode também acompanhar na internet em agência.eclésia.pt. Essa é a plataforma multimédia da Igreja Católica onde acede a todos os recursos informativos. Ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.